Alô, comunidade das redes sociais. Continuando aqui em Porto Seguro, agora estamos na Praça Pedro Álvares Cabral, mais conhecida como Trevo do Cabral, devido a esse entroncamento de ruas que cruzam, que se entrecruzam aqui em torno da estátua de Pedro Álvares Cabral, que dizem, as más línguas, e mais mesmo, que é o descobridor do Brasil. Pedro Álvares Cabral não descobriu porra nenhuma, porque quando ele chegou aqui, esse lugar já estava descoberto, esse território já estava descoberto. Aqui já haviam tribos que nós chamamos de indígenas, porque a expedição de Cabral estava buscando o comércio com as Índias. E chegando aqui por engano, devido à fúria dos ventos, os habitantes começaram a ser chamados de índios. E são chamados de indígenas ou índios até o dia de hoje. Mas pelo menos a estátua de Cabral está aqui para contar um pouco da nossa história. Mas é importante salientar que Pedro Álvares Cabral, não descobriu o nosso território. E vou dizer mais, que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral. Esse local tinha outro nome, que não era Brasil. Aliás, essa terra tinha um outro nome dado pelos indígenas ou pelos nativos que aqui estavam, que não tinha nada a ver com Brasil. E eu vou falar o nome para vocês, que os indígenas, ou melhor, os nativos, chamavam este local. E essa praça, ela tem uma arquitetura interessante, uma arquitetura um tanto quanto diferenciada. E aqui a gente encontra também nessa praça o símbolo do Vascão. Parece com a Cruz de Malta, né? Não parece com a Cruz de Malta? Mas isso que nós chamamos de a Cruz de Malta, alguns chamam de Cruz da Ordem de Avis. Não necessariamente Cruz de Malta. A Ordem de Avis era uma ordem militar que conferia honrarias militares a oficiais, as bravuras dos militares. E haviam políticos que faziam parte, autoridades, pessoas da elite que faziam parte dessa ordem. Então, alguns chamam aquilo ali de Cruz de Malta, mas pode ser chamado também essa cruz de Cruz da Ordem de Avis. Então, nós vamos caminhar por Porto Seguro, vamos subir a ladeirinha até o centro histórico. Olha ali, aquela ladeirinha ali nos leva ao centro histórico. E lá no centro histórico nós vamos ver as 3 primeiras igrejas que foram fundadas no Brasil. A primeira foi a igreja de Nosso Senhor dos Passos, igreja da elite, e por isso tem a eira, a beira e a tribeira. Talvez seja aqui, né? A subir. Tem uma subidinha aqui, mas o pessoal está subindo por ali. Então, tem a igreja da elite, a igreja dos ricos, a igreja da nobreza, a igreja de Nosso Senhor dos Passos, em estilo rococó. Tem também a igreja de Nossa Senhora da Pena, também em estilo rococó, da classe média. Essa igreja já era assim, uma igreja da classe média, segundo dizem os guias aqui. E a igreja dos negros, dos pobres, que era a igreja de São Benedito, que tinha outro nome,
antes de se chamar a igreja de São Benedito, agora me falha a memória o nome que aquele senhor falou pra gente, mas era a igreja de São Benedito. Ela foi criada, segundo a informação dos guias, quando os negros começam a ser trazidos para cá, e ao ser trazido para cá, era necessário que houvesse uma igreja para os pretos, né? Era necessário que houvesse uma igreja para os pretos. E o nome que ela tinha antes de se chamar Igreja São Benedito, segundo algumas informações, porque a gente vai colhendo informações, a gente vai colhendo narrativas, era um nome como Igreja de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, é isso mesmo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E depois, essa igreja teria o seu nome modificado para Igreja de São Benedito. São Benedito, que não nascera na África, apesar da sua imagem estar sempre com aquela cor escura, negra, não nasceu em Portugal e, segundo as informações, segundo as narrativas, principalmente dos guias que a gente vai colhendo narrativa das pessoas daqui. E é importante a gente caminhar por esses lugares, que a gente vai colhendo a narrativa das pessoas, não necessariamente a narrativa dos historiadores, mas a gente vai colhendo a narrativa das pessoas daqui, os nativos daqui, e eles vão falando pra gente, vão contando a história deles, o que eles entendem sobre este território. Como é que é o nome? Os porto-segurenses vão contando pra gente a história desse território. Então, se você quiser vir para cá e subir, você pode também ir de Uber, de táxi, mas eu achei mais interessante a gente ir subindo a pé, andando aqui pela ladeirinha até o centro histórico. Eu já estou um pouquinho cansado, mas isso faz parte dessas nossas andanças. Vamos subir até o centro histórico. Então, muitas histórias eu ouvi aqui sobre Porto Seguro, sobre as influências de Antônio Carlos Magalhães neste local. Me contaram até umas histórias que eu não vou falar aqui, porque senão pode dar confusão, né? Ele é chamado de Toninho Malvadeza. Antônio Carlos Magalhães, o governador da Bahia, figura icônica, que até pouco tempo seu neto, Antônio Carlos Magalhães, neto, era o governador da Bahia, mas ele é conhecido aqui como Toninho Malvadeza. E o nome, evidentemente, por razões óbvias, evidentemente que eu não tenho prova de nada. Então eu não vou dizer aqui que essas histórias são reais, mas as pessoas vão falando. E é interessante a gente caminhar pelos locais e identificar o que as pessoas entendem, o que as pessoas falam sobre o local, sobre a história de Porto Seguro. Estamos chegando na parte de cima do centro histórico e para você que gosta de caminhar, é uma boa. Para você que gosta de caminhar menos ou não tem o fôlego necessário, você pode subir por outra localidade, de van, de Uber ou de táxi. Estamos chegando, eu vou finalizar essa segunda parte, essa primeira parte da nossa filmagem, né? Ou melhor, eu vou continuar até ali em cima e depois eu continuo a terceira parte, que é a filmagem
dos lugares históricos. Então é isso. Muito interessante. E é importante a gente, porque os historiadores, quando eles reúnem os fatos históricos, também eles reúnem em torno das narrativas populares, em torno do que diz o senso comum. E o que o senso comum diz? Que Antônio Carlos Magalhães era e é conhecido como Toninho Malvadeza. Os historiadores, com a responsabilidade histórica necessária, precisa investigar para saber se isso é ou não é uma verdade. Então estamos chegando aqui no Centro Histórico, finalizando essa primeira parte. E daqui, bom dia, e daqui temos uma vista privilegiada, gente. Eu vou finalizar essa primeira parte com essa vista aqui. Depois vou contar a história dessa igreja de São Benedito, segundo narrativas, a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aqui temos uma visão de uma praia. Aqui, olha que vista bonita. Eu esqueci o nome dessa praia. Bom dia! Qual é o nome dessa praia aqui mesmo? Praia do Cruzeiro, obrigado. E aqui foi um colégio jesuíta. Daqui a pouco eu vou contar a história para vocês. Então aqui, por debaixo, temos a praia do Cruzeiro. Eu volto para falar com vocês hoje ainda, ok, galera? Vocês são do coração.